Olá galera, tudo bem? Me chamo Lúcia Navarro e pela disciplina de Estado Supervisionado 2 do Centro Universitário do Norte, vou dar regência da aula com o conteúdo artigo, tá? Vamos lá? Bem, os artigos são uma classe gramatical muito restrito, falado por poucas palavras, e que tem a finalidade de, ao determinar o substantivo, ao se referir ao substantivo, indicar se ele está sendo utilizado de maneira definida ou indefinida, né? Além disso, os artigos são fundamentais para indicar o gênero do substantivo, ou seja, para indicar se o substantivo se comporta como substantivo masculino ou como substantivo feminino, tá bom? Os artigos se subdividem em dois grupos: os artigos definidos, o a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas, tá bom? Vejamos a diferença de uso dessas duas subclasses, dessas duas subdivisões dos artigos, do artigo, né? Quando eu digo que eu encontrei o professor de química, e quando eu digo simplesmente que eu encontrei um professor de química, observe que a troca do artigo o para um artigo definido gera uma sensível modificação de sentidos. Em eu encontrei o professor de química, além de eu ter o de química, né, locução, adjetivo que especifica um professor, né, o que vem para ratificar, para confirmar essa especificação, indica se tratasse de um professor definido, né, como se ele fosse o único professor de química, como se aquele indivíduo fosse conhecido naquele contexto. Por sua vez, quando eu digo que eu encontrei um professor, esse um artigo indefinido, né, ele pressupõe-se que existe mais professores e que eu encontrei um entre os demais. Ou seja, eu não defini, eu não identifiquei, eu não especifiquei, eu não trouxe nenhuma construção dentro desse contexto que sugerisse qual professor fosse encontrado, né? Enquanto o contribui para a definição do substantivo a que se refere, ou seja, trata-se de um ser específico ou de um ser conhecido naquele contexto, o indica tratar-se de um indivíduo genérico, né? De um indivíduo qualquer dentro de um conjunto de semelhança, ou seja, com a ideia de definição, tá bom? Para que a gente possa entender bem e melhor essa ideia, vamos comparar essas duas frases. Eu falei com a diretora da escola, né? Artigo definido. E eu falei com uma diretora da empresa, indefinido. Quando eu falo que eu falei com a diretora da escola, que é um ser único, específico, definido e conhecido no contexto, pressupõe-se que o meu interlocutor saiba quem é essa diretora, né? Quando eu digo que eu falei com uma professora da empresa, pressupõe a ideia que existem outras diretoras dentro da empresa e eu falei com uma delas, né? Nesse caso, eu não posso pressupor que o interlocutor saiba com qual diretora que eu falei, quem é essa diretora, né? Em razão do artigo indefinido uma, né? Eu falei com a diretora definido, sabemos quem ela é, e eu falei com uma diretora indefinido. Fica claramente a minha intenção que há mais de uma, né? Que eu estou me referindo a essa, né? E para fechar o nosso raciocínio em relação aos artigos, eles sofrem um processo de contração com algumas preposições, né? Eles se fundem com algumas preposições. Por exemplo, os artigos o, a, eles se fundem, com a preposição a ou os, aos, né? A e as, com crase. Sabe? Aquela crase lá, tá lembrado? Aquela função da preposição com o artigo a, né? A preposição de se funde com todos os artigos, né? Do dois, da das, do duns e duma, dumas, né? A preposição em também se funde com todos os artigos, formando no, nos, na, nas, no, nos e num e numas, né? E a preposição por, que antigamente era representado pelo per, né?
Vocês lembram disso? E ela se funde com os artigos o e com o artigo a. E as suas respectivas formas do plural. Formando pelo, pelos e pela, pelas. Tá bom? Então, é importante a gente falar, a gente entender a importância e a utilização desses artigos, né? O artigo é aquela palavra dentro da língua portuguesa que vai definir ou indefinir o substantivo. Isto é, o artigo é uma classe de palavras que antepõe o substantivo, né? Além disso, o artigo integra 10 classes gramaticais que conhecemos, né? Que é o indicativo também e o gênero, né? De masculino ou feminino, como eu disse no início da nossa aula, né? E o numeral, o singular e o plural, tá bom? Então, espero que tenha ficado bem claro esse assunto sobre o artigo, que, como eu disse, né, a importância dele para nossa língua portuguesa, tá? E é isso. Espero que todo mundo tenha entendido e compreendido a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima.